Olá, pessoal. Neste episódio, nós vamos falar sobre as perspectivas e interesses dos brasileiros em Portugal. Empreendedorismo, estudo, dúvidas sobre imigração. Fique ligado, é agora. Oferecimento Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará. No coração da Floresta Nacional de Carajás, a vida pulsa em todas as direções. A natureza vive, se multiplica e não para, nunca. O Bioparque Vale Amazônia é feito por quem acredita que proteger a floresta é manter nossa própria história viva. Faça uma visita imersiva à biodiversidade amazônica. Vale. Transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Larissa, que trata sobre as imigrações lá em Portugal dos brasileiros, das questões burocráticas, das documentações. Caio Brilhante, que já teve aí, é advogado, já teve experiência sobre como estudar em Portugal, sobre os cursos que acabou fazendo por lá e tem um pouco para nos contar em relação a isso. E o amigo aqui, o Paulo Vitor, do Grupo ATA, que resolveu ir empreender em Portugal com as hamburguerias que vieram daqui, do nosso estado, inclusive, daqui de Belém, da capital, e já atravessa aí o oceano. Muito obrigado pela presença de vocês. E assim, eu acho que para a gente começar esse papo nada furado e informal neste dia, eu queria deixar assim aberto para quem quiser começar. O que vocês acham e assim, em relação ao Portugal está tão aberto para o Brasil, para receber brasileiros e está cada dia mais atrativo. Muitos têm dúvida em relação a isso. Mas será que é bom ir para Portugal? Para morar, para aprender, para estudar e voltar? E aqui eu reúno 3 pessoas que podem me dar um pouco dessa luz e poder responder aos nossos telespectadores, aos nossos internautas que nos escutam, que nos ouvem, né, que nos assistem, e tirar umas dúvidas e, quem sabe, fazer deles um novo português por lá, ou não. Enfim. Como foi, Larissa? Qual é essa porta de entrada? Eu acredito que hoje, né, um dos Vamos começar pela atrativos... burocracia. É isso mesmo. Eu acho que hoje, né, o que chama muitos brasileiros para Portugal, sem dúvida, é a língua, né, a facilidade da língua e os diversos acordos que existem entre Brasil e Portugal, né, em razão da comunidade CPLP. Então, a gente tem diversos acordos, o Estatuto da Igualdade, diversos acordos que facilitam essa migração, né, inúmeras possibilidades de visto, né, e então, sem dúvida, acredito que isso é um atrativo. Fora todo um mercado que está aquecido, que precisa de mão de obra qualificada, né? E uma porta de entrada para você internacionalizar sua carreira, seus estudos, para depois, né, ascender para outros países da Europa. Mas a gente sabe que, assim, nem tudo são flores, como diria o Com ditado. certeza. Às vezes a gente cria certas concepções em mente de que tudo é muito fácil ao chegar lá. E não é bem assim pelo que eu já escutei por aí, de amigos e também outros colegas, sejam de profissão ou não, que já foram tentar, digamos que a vida em Portugal de alguma forma, e alguns voltaram, e outros não, ainda insistem, outros se deram bem, outros perceberam que não era muito bem o que eles imaginavam, ou seja, a gente sabe que os percalços eles existem, os obstáculos também. E qualquer um pode ir para Portugal, do ponto de vista burocrático, mesmo não tendo cidadania portuguesa. Eu tenho cidadania da União Europeia, mas se eu sou apenas brasileiro, não tenho cidadania, eu consigo? Eu acredito que o grande problema... Do ponto de vista legal. Sim, acredito que o grande problema é a falta de planejamento. Muitos brasileiros, pela facilidade de entrar em Portugal com o visto Schengen, que é o visto de turismo, acabam não solicitando um visto e deixando para chegar em Portugal e logo se ver. Então, eu acho que o principal é todo um planejamento. Existem inúmeras possibilidades de visto que você precisa solicitar no seu país de origem, né? Para que você, quando chegue no país, já saiba qual é o seu objetivo, né? E saiba que a realidade precisa ser construída. Assim como você demorou anos para construir a sua realidade no seu país de origem, você precisa persistir
para construir a sua realidade, em Portugal ou onde seja. Mas isso estás falando de alguém que está chegando, digamos, do zero, sem perspectiva nenhuma. Se uma pessoa chega do zero, ela precisa primeiro se planejar. Se ela vai chegar como turista, ela tem que saber que ela vai enfrentar dificuldades para se regularizar. Tá. Porque a hipótese mais segura é ela solicitar o visto dela no país de origem. Ela se planejar. Todo um Ela já planejamento. ir com um passo à frente. Ela já precisa ir com um visto, se for essa hipótese dela. Caso ela não Já, se... mas é legal, obviamente. Ela chegando lá, Obviamente. vou lá, tentar aventurar. Obviamente, era uma exceção. Portugal tem uma exceção à regra, Rômulo. Exceção de turistas que querem permanecer. Acontece que hoje isso virou uma regra. A exceção virou uma regra. Né? E aí o país tem dificuldade de regularizar todo mundo que chega como turista. Porque isso era só uma exceção. Da hipótese, eu cheguei, gostei, quero ficar. Deveria ser Entendi. uma exceção. Seria... Mas aí a gente está conversando de um profissional liberal que chegue e está pensando em trabalhar, em ser funcionário de alguma empresa, ou quem sabe até montar o seu próprio negócio. Mas aí a gente já linka um pouquinho Com o do Paulo. Isso. com o teu, Paulo. Tu tiveste alguma barreira, alguma burocracia Então, pra gente... para empreender, no caso? Pra gente foi tudo muito novo, né? A princípio foi o Lucas, meu sócio, que foi pra lá. Então, assim, a gente teve que aprender um pouquinho sobre a burocracia de lá. Existem algumas facilidades, exatamente pelo fato de ter muitos tratados entre Brasil e Portugal. Tanto é que isso facilita o fato de um brasileiro sem cidadania nenhuma abrir uma empresa por lá. É possível. É possível. Sim. Sobre o que ela estava falando, é muito importante a gente ressaltar que acontece bastante, principalmente pessoas que chegam até a gente para querer um emprego, para querer, nos últimos dias do visto de 90 dias, tá? Para que a gente resolva o problema. E assim, a gente não resolve o problema, a gente tenta adaptar, utiliza de algumas artimanhas que o governo português aceita para tentar postergar a presença desse brasileiro para que ele não comece a ficar ilegal. Então, assim, na parte burocrática, a gente teve sim uma grande barreira no início, porque era um aprendizado, apesar da língua, existe essa relutância do português em receber a gente, principalmente porque eles pensam que a gente vai tirar o dinheiro deles. Existe um certo preconceito com o brasileiro? Existe, Às vezes a gente mas... escuta, né? Esses... Eu acredito que hoje essa realidade ela vem mudando pela quantidade de negócios brasileiros de sucesso Sim. que tem se estabelecido em Portugal. Então, a migração agora ela é qualificada. Tem Entendi. essa diferença. Mas não rola um ciúme, assim. Claro que Da existe, terra, né? Da terra parente, digamos. Hoje em dia eu já vejo que, depois de tanto tempo, né, batendo muito com a cara ali, eu já vejo que realmente é o jeito, né? Sim. O brasileiro, ele é o jeito dele. O português, ele é preto no branco. Aquela coisa bem direta. É direto. Pra gente, muitas vezes, pode ser chocante, né? Mas hoje em dia já não me afeta. Eu passei por isso no início. Acho que no meu terceiro dia por lá, a gente foi fazer umas compras para a loja. E assim, a gente é acostumado a querer o fácil, né? Então, o representante lá de algum equipamento estava colocando alguns equipamentos na prateleira e tudo. Eu perguntei para ele assim, você tem um equipamento tal? Ele virou para mim e falou, você tá vendo aí? Eles são bem Tá na tua diretos. Aí eu falei assim, não. Ele falou, então não tem. É. Eu fiquei realmente abismado. Eu virei pro meu sócio e falei, cara, não vou aceitar isso. Ele falou, mas isso aqui é normal. E se você vê eles conversando, Eles não parece que fazem eles estão por brigando. maldade. Eles fazem com eles Não, mesmos. é com eles mesmo. É com eles mesmo, é assim, que nem... Não tem nada a ver com o assunto, mas é verdade, já que tu abriste, eu tenho uma história curiosa também, e até ao mesmo tempo engraçada. Quando eu tava a caminho de Portugal, né, no avião, aí a aeromoça portuguesa se virou e eu perguntei assim, ela deu as opções, né, que iam ter de pratos a serem servidos. E uma delas era pato. Aí eu perguntei, mas como é que vem esse pato? Aí ela se virou, o pato? Ora, o pato vem morto. Aí eu disse bem assim, eu sei que o pato vem morto, mas assim, como? Né? Chega a ser engraçado. Deus me perdoe, mas chega a ser até engraçado, porque assim, eles são... Óbvio, né? Eles, tipo assim, justificar o óbvio, mas eles são assim, eles não fazem por maldade, é o cultura. jeito deles. É, Tanto que dizem, o português é grosso. Mas assim, tem casos e casos, sem suas exceções. Comigo, como turista, eu sempre fui bem recebido. Já tiveram certas situações que realmente eu fiquei um pouco assim, chateado, meio, epa, entendeu? Mas nada que não fosse além, como a gente pode ver em qualquer lugar do mundo, entendeu? Pessoas que são simpáticas, pessoas que não estão bem-humoradas. Exato. Mas assim, eu acredito que seja um país, pelo que eu conheci, acolhedor.
Acolhedor no sentido pela língua, acolhedor no sentido, tipo assim, da cultura ser um pouco parecida com a nossa, em relação, né, a gente acredita que a gente até enxerga certas coisas da nossa própria cidade, da nossa própria região, presentes em Portugal. Então isso te deixa, assim, o coração um pouco aquecido de estar, ao mesmo tempo, longe, mas perto de casa, né? Então eu acredito que acaba que isso é um ponto bem atrativo para que as pessoas queiram ir até lá. E também, assim, pela questão da valorização, né, pela moeda estrangeira, por mais qualidade de vida, por questão de segurança. Pelos Eu acho, incentivos, né, pelos Rômulo? incentivos, eu acho que isso tudo atrai demais. Até pelas facilidades do ir e vir, porque hoje, né, com os voos diretos praticamente várias cidades do Brasil, te deixa um pouco mais tranquilo ao fato de que precisas rodar o mundo para chegar, né? Como antigamente Portugal parecia ser tão distante comparado com outros países, e hoje em dia parece estar tão perto, né? Porque 6, 7 horas de voo, 7 horas de voo, 8 no máximo tu estás lá, dependendo da cidade que tu estás saindo. Então, assim, a facilidade aumentou, digamos, perante a essa logística que antes não existia e hoje já está cada vez mais presente. Mas não era tão debatido, eu acredito, como hoje. Da perspectiva das pessoas quererem mudar para lá, qualquer coisa que pode acontecer, né, de instabilidade, as pessoas já pensarem como um plano B, vamos para Portugal. Não se discutia muito isso antigamente, e hoje está cada vez mais presente. Eu sinto isso nas conversas, nas rodas de mesa, a gente percebe isso. E o interesse das pessoas de tentar entender até que ponto vale de saber que existem as dificuldades, mas ao mesmo tempo de querer entender um pouco mais sobre o processo. Por isso que, tipo assim, tu não moras lá. Sim. Correto? Sim. Mas tu levaste a tua marca até lá. Exatamente. Tem como isso ser feito à distância? De uma maneira que te dê tranquilidade? Assim, Romulo, eu vou ser muito honesto. Eu não confio em nada que eu não possa controlar. Então, assim... Porque tem duas opções, desculpa te interromper, mas tem Pode duas falar. opções. Ou tu te mudas pra lá e tu vai gerir o teu negócio, ou tu tem que entregar na mão de um terceiro. Exatamente. E ficar meio distante olhando. Eu acho que a grande facilidade Como que foi o que ATA teve foi a possibilidade e a disponibilidade do Lucas I, né, do meu sócio. Entendi. Então, da gente conseguir, de fato, ter um controle mais próximo do negócio. Tanto é que, acho que há Então uns vocês se 5 dias... dividiram, né? Exatamente. Ele ainda tá lá? Ele tá lá, ele vai e volta, e aí a gente fica tentando administrar da forma que Ou dá. seja, não é deixar lá. Exatamente. Tem alguém de tua confiança. Por isso que eu lá falo, eu também. não confio em nada que eu tenha que controlar a distância. Então, assim, a gente tenta organizar uma logística para que a expansão ela seja estável, tá? Ela seja controlada, tanto é que já era para a gente ter mais de 30 lojas lá em Portugal, só que a gente segura para que Um passo de cada seja vez. exatamente, a gente Do que consiga tem que dar controlar 2, 3 para voltar. perfeitamente. E a gente começou em Coimbra, né? Então, Coimbra tá cidade em Porto também 100% agora, né? Porto, a gente tem Viseu e abriu em Vila Real agora. Bacana. Mas aí eu te pergunto, as burocracias para abrir o seu próprio negócio lá são muito complicadas? Não. Não são tão complicadas. Em relação ao imposto, a Portugal tem uma pagamento? facilidade muito grande, que eu esqueci o nome do complexo, que você tem energia, água, você tem assim, vários órgãos no mesmo local. Então, assim, Que fazem se tiver toda- uma senha... muito Que fazem todo o Exatamente. gerente. E a abertura da empresa é por procuração. Exatamente. Não precisa estar lá. A abertura da empresa, inclusive, pode ser feita online. Lá tem a facilidade do gerente também, o gerente é praticamente o dono da loja. Então, se tu colocares o nome do gerente, algumas coisas... Lá a gente tem todas próprias. Aqui no Brasil são todas franquias. E a gente lá tem... não são franquias. Não são franquias, são São todas próprias próprias. mesmo. Aí A o gente Lucas fica ainda à não frente, começou no a caso. franquear, exatamente. Entendi. Aí, essa questão burocrática, tu acha que comparado, por exemplo, aqui com o Brasil, foi tranquilo mesmo vocês sendo estrangeiros? O problema é que aqui no Brasil se tem jeitinho para tudo. Portugal, algumas coisas você tem que fazer preto no branco, ser todo corretinho, porque, por exemplo, uma fiscalização numa loja de Portugal é totalmente diferente de uma fiscalização na loja do Brasil. Porque na loja do Brasil você tem é outro país, são outras regras. tem uma vigilância sanitária aqui no Brasil que ela vai passar pela tua loja, ela vai ficar durante uma hora, vai te pedir documentos, vai fiscalizar isso e aquilo outro. Em Portugal, não. Chegam 4, 5 órgãos ao mesmo tempo, a polícia participa dessa fiscalização e ela fecha a tua loja. Ninguém entra, ninguém sai. Se você tiver funcionário ilegal, a cagada tá feita. Se tiver todo mundo correto,
ele só vai reabrir a loja tanto para cliente sair quanto para cliente entrar depois que tiver tudo apresentado de documento. Então, assim, tem coisas em Portugal que funcionam. Na rigorosidade é bem pandemia, isso maior. foi... Na pandemia, chegavam assim, com É isso tudo, mesmo. já fechando. É isso mesmo. Foi Sem pesado. dó nem piedade, né? Fecha tudo e pronto. Não, uhum. Mas, assim, tem um lado bom de tudo isso, né? Que evita que tenham empreendedores lá que não estão Que dispostos não a... estejam também qualificados e dentro das Exatamente. De regras, acordo dentro da com- lei. Digamos assim, aqueles exatamente. empreendedores piratas. Exatamente. Né? Que é quem Facilita... eles de fato não gostam lá. Que eles têm essa... É porque, assim, o que eu, Se que é o que chegares eu pra disse fazer, é chegou no isso. chegares pra ponto. fazer tudo Chegou no ponto. certinho, É organizado, isso. eles Mas é não bem vão A muito gente querer. claro. já é mal visto lá. Então, assim, depende de ti, da tua empresa, do nome que tu vais formar lá, para eles te respeitarem, para eles te colocarem em pé de igualdade. Então, assim, não é o simples fato. O Lucas agora, por exemplo, acho que Chegou pega... chegando. Exatamente. São passos que tu tens que ir dando pra ganhar Exatamente. confiança. O simples fato Se tem de tu uma mal ser... visão, é porque provavelmente... É isso, Alguém é porque já antes, fez alguma o padrão coisa. da migração era agora que tá mudando. Porque a gente Então, as sabe das coisas mudaram. dificuldades, são muitas, entendeu? Em relação até de empreender no Brasil. Não temos como falar que não. Então, assim, eu fico pensando, nossa, já é tão difícil no Brasil. Imagina você para um país estranho, com outras regras, começar do zero um É novo muito importante o que ela negócio. falou ainda agora. Que, de fato, principalmente na parte do empreendedorismo em Portugal, não tem como você abrir sem planejamento. Isso daí hoje eu digo, se você fizer isso, ou você vai fechar, ou vão fechar a tua empresa. Vocês já fizeram Então, desde aqui, então. Exatamente. A gente se organizou, a gente começou pequeno lá, a gente começou numa loja bem pequena. Então, quando o Lucas foi para lá, de fato, eu passei 30 dias lá na implantação da loja junto com ele. Então, assim, era tudo muito novo pra gente. Então, o que a gente consegue abrir aqui em 15, 20 dias, lá tu vai passar 2 meses te organizando, porque, de fato, uma brecha, tu pode ser É porque fechado tu já na sabes hora. como funciona, E tem né, a tua multa casa. lá. A multa não é que nem aqui. Pegar A uma multa é multa, ou então tu altíssima. conseguir recorrer disso daí, ser arquivado o processo, como a gente sabe todos os trâmites dos órgãos daqui. Mas não, você vai pagar e tu vai dizer como tu queres pagar, mas tu vais pagar. E não tem conversa. Não tem, essa caneca tem que ser aqui. Foi encontrada ela aqui. Tudo bem, coloca ela no lugar, mas a multa você São vai bem ter. diretos. É isso. Como tudo, existe os seus prós e contras, né? E seus riscos, seus benefícios. Eu acho que tem que moldar o equilíbrio para ver até que ponto vale a pena. Mas eu acredito que nesse caso esteja valendo. Graças Já a tá indo Deus, pra até o terceira, momento. né? Quarta, a gente vai pra quinta. Talvez tem seja, quatro, né? É spoiler, já tem 4. Tá Mas é funcionando, bom, então. tá. Mas é bom por quê? Porque ao mesmo tempo a gente percebe que Portugal está sendo receptivo e Exatamente. tu ficas entre duas realidades. Tem até digamos, um plano A, um E plano o plano B. é. É verdade. É isso E mesmo. talvez É seja interessante. essas diferenças de Portugal que tornam o país tão atrativo. A qualidade Sim. de vida, as regras são obedecidas. Eu sei acho tu és mais que a qualidade de vida... Estás começando de baixo lá, mas assim, estás construindo o teu espaço. Exatamente. E amanhã tu pode ser a maior hamburgueria. Enfim. Não, e o fato da gente muito- ter o know-how aqui, a gente consegue replicar lá a língua, a cultura. Querendo ou não, existem resquícios, né? Nós somos descendentes deles, então existe um resquício de uma cultura que a gente tem uma facilidade de se adaptar um pouco melhor, entendeu? Então, assim, a gente está Coimbra, Porto, que são cidades próximas, mas a gente já está em Viseu, já está em Vila Real, que é um pouco mais distante, e a gente consegue Nichos, né? se entender na cidade da mesma forma, entendeu? Porque tem essa porque eu sempre facilidade. digo assim, nós somos mais um em qualquer lugar, no Brasil, em qualquer lugar que seja. Mas quando a gente está mais próximo de casa, no sentido da nossa realidade, de onde a gente vive, de onde a gente convive, de onde a gente tem nossos relacionamentos, se torna um pouco mais, digamos assim, mais fácil o processo. Não que ele seja uma coisa de mão beijada. Claro que não. Todo mundo tem suas dificuldades, seus pontos positivos, seus pontos negativos, seus desafios a serem enfrentados. Mas, assim, a realidade, ela te aproxima né, do network, de situações que tu consegue entender melhor de como funciona, tu já nasce dentro desse processo. Mas quando tu vais para uma realidade muito diferente, não que Portugal seja tão diferente, mas é sim diferente. É um outro país, são outras regras, lá você não conhece literalmente ninguém. Então, assim, é um tanto desafiador mesmo você iniciar do zero um processo lá. Muito mais do que aqui. Né? Como se você fosse abrir alguma coisa no Japão, imagine, entendeu? É uma realidade totalmente diferente. Cheguei lá no Japão, e aí?
Por onde eu começo? Onde é o órgão daqui? Tu não sabe nem onde é. Então, assim, são desafios e tantos a serem enfrentados. Então, é realmente é de se parabenizar, né? Assim, a garra de querer, de querer investir e pensar. Mas, ao mesmo tempo, de profissionais como o Paulo Vitor, que vão... tem um sócio que mora lá, que foram lá, começaram passo a passo, estão abrindo lá a 5ª loja. Então, assim, a 5ª hamburgueria é algo mesmo de se inspirar. E de profissionais que estão indo meio que sozinhos, que não pensam exatamente como o Paulo Vitor, mas pensam talvez em ser funcionário de alguma empresa, talvez trabalhar em determinado setor, ou simplesmente carreira solo mesmo, ou quem sabe até estudar, como o teu caso. Foi tranquilo, assim, tu chegares, por exemplo, para estudar? Qual é a percepção que tu tiveste para quem não quer morar, para quem não quer empreender, mas quer ter uma visão assim também de se qualificar para trazer aqui para o Brasil o que aprendeu, o que adquiriu de conhecimento? Olha, Rômulo, vou ser bem sincero aqui contigo, não foi tão tranquilo quanto eu imaginava, no seguinte sentido, né? Quando eu cheguei lá para estudar, eu buscava muitas informações nos sites aqui da universidade, as informações não são tão claras. Eu costumo até dizer que aqui no Brasil a gente tem o privilégio de ter sites muito bons de várias coisas, de companhias Sim, aéreas, verdade. de universidades. Mas pode ser por causa do nosso perfil. De, Facilidade, da né? facilidade de saber como funciona. Sim. Mas, por exemplo, o teu namorado que veio da Alemanha, que até nos prestigia aqui assistindo, imagina, para ele deveria ser super difícil. Para ele, o que ele vê na Alemanha é muito mais fácil. Sim, sim, verdade. Entendeu? Então, assim, a questão de processo seletivo, a questão das instruções dos caminhos, tu enfrentaste algo assim? Sim, era mais complicado tu entender como é que funcionava a logística da faculdade, né? Desde o ponto de que lá tu não paga mensalidade, tu paga propina, né? É o nome que se chama. Propina. E aí eu já propina. achei um pouco Tá. confuso, né? O que é isso que eu vou pagar pra entrar aqui na faculdade? Não, é brincadeira da Eles parte. só usam o nome propina. É propina, é a mensalidade que tu pagas pra estudar. E era mais difícil tu conseguir perceber da melhor forma as informações corretas, qual era o caminho que tu ia, qual órgão que tu ia, porque quando tu chega em Portugal, né, eu tive essa experiência, eu tive uma percepção assim, como se eu tivesse que nascer de novo lá, porque tu vai primeiro, tu tira o teu número das finanças, né, e aí o teu NIF, que é chamado... É tipo CPF, não É tem? o CPF. É, como se fosse. Então, assim, tu chegar como imigrante, Tiveste que né? gerar também? Sim. Mas aí é para tu teres acesso a algumas coisas, Isso. tipo conta bancária. Mas, por Conta exemplo, bancária, eu com cidadania europeia preciso também? Não. Tu pode Tu ter. pode. Ah, eu posso ser Teu qualquer direito. um. Mas aí depende da tua residência fiscal. Entendi. Isso. Mas aí a experiência foi essa, que eu chegando, né? Agora eu tô tirando a minha cidadania, mas chegando lá em 2018 foi como imigrante. Então eu fui abrir a minha conta bancária, tirar o meu número fiscal, Sem era dúvida como é se mais tivesse complexo. muito mais. Eu tava A minha não é nascendo, eu tava tirando meu RG, meu A CPF, minha não é meu portuguesa, é comprovante. italiana, mas de qualquer maneira seria um pouco menos complexo, por exemplo, do que a dele que não tinha cidadania. Totalmente. Tu só vai se registrar como cidadão da União Europeia em Portugal. É Entendi. outro procedimento. Isso nem é tratado pelo Serviço de Imigração. Entendi. Olha, isso é importante para você que tem cidadania. É. É um ponto bem positivo. Bem Até para abrir diferente. negócios. A tratativa é diferente. A tratativa é diferente. É. Então, assim, se você ainda não tem, mas tem algum parentesco que possa vir a ter, corra atrás, é um direito seu e eu Sim. acredito que é muito importante. E temos aqui uma amiga que focada nisso, que pode também assessorar da melhor forma. Sim, eu acho Eu vou engraçado aproveitando essa... só te cortando, antes que a Ana me chame a atenção, a nossa coordenadora aqui de redação, ative o sininho, curta, comente, suas críticas são bem-vindas, contanto que sejam construtivas, É isso. correto? E estamos no Spotify, estamos também no YouTube, em todas as mídias do Grupo Roma você pode acessar os nossos episódios, não só esse, como todos os outros que já foram ao ar. Mas sim, continuando. Sim, aproveitando esse ponto, né, que a Larissa estava falando sobre tu conseguir a tua cidadania, que eu acho engraçado que tu tem que contar uma história para Portugal. Tu vai te cadastrar agora, tu já tem 30, 40 anos, e aí tu vai tirar a tua cidadania. Então, pro país de Portugal, tu nasceu naquele momento, tu vai retirar o teu assento de nascimento, né? Aí depois disso, tu vai casar.
podia ser casado há 50 anos, mas para eles tu vai ter que contar que tu casou. Né? Se tu te divorciou, eventualmente teve filhos, tudo isso vai ter que contar para aquele país, para poder tirar a tua cidadania e conseguir te Tá em regularizar. trâmite. A minha tá em trâmite agora, no momento, né? Leva um tempinho, mas inclusive agora tá até mais rápido, né? Alex, do que Agora já foi. começaram os É porque na pedidos pandemia online. tava tudo parado, né? Mas agora começaram os pedidos online para os advogados. E aí a promessa é que vai ter uma inteligência artificial que vai distribuir os processos de maneira automática. Começou tem 2, 3 meses. Vamos ver aí como vai funcionar. Ah, isso compensa. Vale Porque- muito a pena. Portugal, na verdade, é um país que eles querem, assim, falando como governo, como sociedade, eles querem que as pessoas vão para lá, porque o que eu percebi, né, no tempo que eu morei lá, muitos jovens portugueses que se formam e são qualificados vão para outros países da União Europeia, seja porque o salário mínimo é maior, diversos motivos, Mas né? eles estavam mais abertos, né? Eu acho que deu uma fechada, não foi? Eu acho o contrário. Pois Acho que é. ao contrário. Eles É. são mais liberais? Não, que Não, agora recente agora. recente tá muito mais aberto justamente Sim. por essa qualificação, né, Exato. Caio? E Mas eles assim, de querem. liberação de entrada de brasileiro pra morar? É porque agora tá em vigor o acordo CPLP, firmado em Luanda lá em 2021, mas só agora entrou no ordenamento jurídico. Então, né, o acordo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Por isso essas novas facilitações, que eu não gosto de chamar de facilitações. É, mas acaba sendo, né? Mas de eu certo digo, eles modo. querem que vá gente lá empreender da interesse. forma correta, porque, querendo ou não, tá girando a economia do país. Exato. Para eles é Novidade. super interessante. Tem É, muito justamente. interesse. E incentivos, né, Caio? Tem Tem, várias muitos. incubadoras, tem vários processos seletivos de incubadora, tem vários incentivos para você morar no interior e ganhar um valor Exato. para expandir o Nossos interior. interiores são tão próximos. Exato, e As tem cidades são qualidade de tão vida, próximas, né? Você atravessa o país rápido. Em 3 Não, horas é. tu tá de uma Em ponta a 3 outra. horas, Aqui a gente não chega nem Salina. Exatamente, exatamente. Eu acho As que é estradas 300 são boas. quilômetros Pois é. do Algarve até lá em cima, acho que é Melgaço, a cidade mais ao norte, Mas 300 o que te fez quilômetros. voltar? Para mim foi uma questão pessoal e profissional. Pessoal no sentido de que eu vivia lá como imigrante, né? E viver como imigrante no outro país é bem difícil, né? O teu foco era só te qualificar. Eu fui para fazer o mestrado, fazer cursos, etc. E profissional porque eu sou advogado e a minha área é muito específica, né? Minha área é meio ambiente e mineração, então eu tive que voltar para aqui cá, o para o estado do nicho. Pará, para a Amazônia. Aqui é teu nicho. Mas por acaso fiz lá um mestrado em Direito do Ambiente, que foi excelente. O curso deles lá é muito Bacana. bom voltado para isso. Quanto tempo tu ficaste? Fiquei 2 anos. E aí voltei porque a minha área de atuação acaba sendo aqui, né? Mas tem muitas oportunidades lá para outras áreas do direito bancário, direito de imigração, internacional, né? O direito internacional da alguns União dá- Europeia é bizarramente Pra alguns evoluído. dá na certo, verdade. né? Pra outros nem tanto. Depende do Faz objetivo, parte, né? depende do objetivo. Exato. Por exemplo, a Larissa nem pensa mais, eu acredito. Hoje ela é bem focada, ela tá quase casada. Ah, meu Deus. Tá Não, quase já casada não com o volto gringo mais. dela. É isso, não. Mas por quê, Romulo? A qualidade de vida em Portugal, É para nós muito. brasileiros, é muito boa. Cara, a segurança é algo que me fazia, assim, balançar muito quando eu pensava em voltar. Tu poder andar 3 horas da manhã lá, Na falando no rua. celular, na rua, voltando de algum Não, lugar. não tem. Assim, poxa, surreal, cara. Olha, até andando de Uber lá, eu tava conversando com o motorista, ele comentou comigo, ele disse, nossa, aqui eu me sinto até mais tranquilo em ser Uber, e eu larguei a minha vida no Brasil, trabalho hoje aqui, nas horas extras ainda tiro um extra de Uber, e assim, eu vou no Algarve e volto, vou no Porto, as corridas são longas, eu tiro uma boa rentabilidade por mês, e consigo ir e vir para casa, porque as distâncias não são tão longas, né? A duração da corrida não é tão grande comparado com outras cidades. E assim, ele disse que assim, a qualidade de vida que ele tem é muito superior do que ele teria no Brasil. Mas em contrapartida, ele também conversou comigo. Ele disse assim, fica a saudade dos que estão no Brasil. Sim, tem isso também. Acho que Acaba essa é a pior parte. sem dúvida, sem dúvida. É uma eterna- Exatamente. Uma adaptação. Aí ele fala que assim, as pessoas são mais frias, é diferente, né? Mas em contrapartida, ele diz que, por exemplo, os filhos têm acesso a colégios excelentes.
a qualidade Públicos. de vida. E Públicos. públicos. Acesso à saúde, muito bom também. Exato. Então, assim, ele foi bem claro comigo nesse sentido, de que ele falou até a questão, por exemplo, de comprar casa, comprar carro, as taxas de financiamento são bem menores, os juros são mais baixos, você consegue rentabilizar de uma maneira que ele não conseguiria no Brasil. Ele chegou a comentar sobre isso, eu tô dando, não sou eu que estou falando, foi da minha conversa com ele, inclusive no carnaval que eu estava lá, e ele chegou a comentar comigo sobre isso. Era um percurso relativamente longo no carro, e eu vim conversando porque a gente acaba se interessando sobre o assunto. Entender um pouco o que te fez vir para cá, né? Ele disse, nossa, ele era secretário de saúde. Então, assim, ele disse assim, eu optei numa mudança de governo e já estou aqui há 7 anos. Então, assim, realmente é até de se parabenizar alguém que abre mão, porque não é fácil. Você abrir mão, né, do seu local de onde você sabe, da mudança, da zona de conforto. Pronto, era isso que eu ia falar. Você abrir mão da sua zona de conforto em relação a essas mudanças. Eu penso que tem N fatores, né, que faz a pessoa tomar a decisão de efetivamente ir embora de vez para Portugal. Qualidade de vida, mas uma das coisas que eu sempre comento muito, inclusive alguns colaboradores hoje de Portugal, eles passam para a gente, que é acesso. Você tem acesso, como tu bem falaste, a moradia, financiamento de carro, mas assim, alimentação que talvez tu não tivesses a normalidade de comer aqui em Belém ou no Brasil, e tu tens acesso lá porque com salário mínimo tu consegues efetivamente mesmo que seja, viver. Por exemplo, em euro. Porque, assim, porque a inflação lá é bem diferente da daqui. O que acontece? Lá a gente está comparando euro com euro, real com real. Sim. Se eu ponho o euro pro real, eu tô ganhando X euros lá. Beleza, você está ganhando muito bem comparado com o real. Porque você está multiplicando aí por 6 praticamente hoje. Então, assim, 5, 6 reais. Mas quando tu comparas o euro por euro, talvez eu não sei se já fique tanto, né? Porque tu acaba vivendo em euro. Mas em Portugal tem um detalhe, Romulo, que o dinheiro compra muito. Exatamente. Então tu não precisa ter muito dinheiro para ter uma boa qualidade de vida. Tu consegue fazer um supermercado tranquilamente, tomar um vinho, se for um vinho português, Não, então realmente, muito vinho é barato. 3 euros, 5 Vinho às euros. vezes é mais barato que a água. É isso Quando mesmo. tu vai vinho pagar é água isso no mesmo. restaurante, Mas eu preciso fazer um uma taça adendo, de vinho Caio. acaba sendo mais em conta. É isso Até da mesmo. nossa época, né? Eu preciso fazer um adendo, que desde que começou, depois da pandemia, guerra da Ucrânia, crise de energia, A inflação foi um pouquinho mais alta. tá Aumentou muito um elevada pouco, e assim, né? Ou a crise imobiliária agora, né? Tá se Exatamente. instaurando lá. Então é bom a gente frisar justamente para as pessoas Sim. terem o pé no chão, É. né? E não acharem que vão encontrar um mundo cor-de-rosas. É maravilhoso, mas com responsabilidade e planejamento. Sem responsabilidade, sem planejamento, Você vai não acabar vai. indo no Tu vai ponto lado e entrar pedindo numa- tu pra vai- voltar, é ou isso passando mesmo. tu vai entrar dificuldade. numa bola de neve. E aí depois vai ficar falando mal, isso dizendo que não mesmo. deu certo, por conta de uma falta de planejamento, de conhecer a realidade. Isso daí, essa parte acho que a gente não chegou a tocar no assunto, ela pode falar melhor que eu. De fato, essa crise imobiliária agora, financiamento, juros Sim. muito altos lá, pode dificultar um pouquinho alguns pensamentos sobre a imigração. Porque, de fato, algumas coisas se tornaram mais custosas e a inflação lá pegou um pouquinho mais pesado. Eu e meu sócio, Todo né, mundo claro, foi a gente tem afetado um de certa pouco maneira, né? Os o países, controle em assim. relação Todo a isso. mundo, mas Portugal, bastante. É porque não era comum Os imóveis acontecer também com tão bem mais Portugal. caros. Crise imobiliária tá. Eu não sei como vai ser. O governo tá tentando ali com várias medidas, mas a crise imobiliária hoje é um assunto que a gente precisa tratar. Por isso que sair dos polos, Lisboa, Porto Coimbra, ainda fato. compensa mais. Né? Não é à toa De que eles querem custo. terminar com o Golden Visa. Né? Que o Golden Visa é também, bom, para o pensamento do governo, aumentava essa crise imobiliária, que na minha opinião não é verdade. Né? Se o investidor está comprando um imóvel lá, não é isso que gera crise. Mas é uma das medidas Foi aí. um do assunto governo. interessante a ser entrado também aqui, da gente comentar, da questão dos imóveis, Uhum. da compra de imóveis. Eu tô querendo investir no exterior. Hoje vocês acham que não é um bom momento para Portugal? Qual era a eu questão acho do que é o Golden momento, Visa? né? É um bom momento. É, o Na problema verdade, é que tá é fechando para cerco. quem quer fazer financiamento, esse tipo de coisa que os juros Nesse realmente. estilo, sim. Exatamente. Mas assim, a gente sabe que crise é oportunidade, né? Então, Exato. se você né? tem dinheiro para Exato. investir lá em cash, Compensa. com certeza. Exato. Sim. Se ou antigamente, né? Tinha-se uma ideia de Portugal que você comprava um imóvel e ele se pagava só com aluguel e ainda sobrava dinheiro para ti. Isso. Então, hoje já não está dessa forma. Às vezes tu iguala
ao valor do teu financiamento ou até gasta um pouquinho mais. E se tu fores alugar, por exemplo? Aí compensa, porque os aluguéis estão Pois é. batendo, tá quase Paris. O valor Só das que aí entra a questão dos juros, né? No final das contas, no momento, está um pouquinho mais alto. Mas a gente só trabalha com locação, a gente ainda não está investindo em imóvel. Tem que se estabilizar efetivamente com mais Sim, por lojas para etapas. depois fazer investimento em comprar o ponto. Por Que é etapas. coisa que a gente já trabalha aqui parecido no Brasil. Foi a situação do Golden Visa que eles estavam reclamando muito, né? Que, assim, todos os estrangeiros compravam imóveis lá nas melhores localidades e aí o cara não mora em Portugal, só aluga por preços altíssimos. e aí os portugueses não conseguiam Os morar no locais centro. Não conseguem, exato. É Eles isso tinham mesmo. que- Justamente Os era pra ingleses tentar- fazem a festa Era para lá. comprar imóvel. Pra realmente tentar, né, trazer ali um Tornar valor mais justo, agregado digamos. pro país. Não, o Golden Visa porque quem vai comprar um imóvel pro Golden Visa é no cash, Entendi. né? Na vista. Então tem... É diferente de quem vai solicitar um financiamento. Entendi. Né? São situações diferentes. Por isso que eles querem acabar o Golden Visa, porque o português não tem condições de comprar um imóvel à vista, né? Quem tem condições é realmente um investidor, um estrangeiro que enxerta dinheiro ali. Veio capitalizado para aquilo. Exato. De específico. Bom, eu não, tenho certeza que esse nosso papo nada furado sobre Portugal, os interesses e perspectivas de negócios, de estudos e que envolvem qualidade de vida, imigração, empreendedorismo, eles, sem dúvida alguma, nesse nosso papo nada furado, foi esclarecedor a quem nos assiste e nos prestigia com a sua audiência. Eu espero que você possa ter tirado um pouco das suas dúvidas em relação ao que abordamos hoje aqui neste encontro com a Larissa, com o Caio e com o Paulo Vitor, 3 ilustres presenças que vivem em Portugal, não só morando, mas também empreendendo, nem que seja de longe, ou que já estudaram, que tratam de imigração, que passaram pelos processos burocráticos, que vivenciaram de alguma forma a realidade portuguesa e aqui estão, como eu também como turista, estão conversando de uma maneira que você possa, quem sabe, decidir em ir adiante no seu sonho de mudar para Portugal, ou de investir, ou de simplesmente visitar aquele país tão especial para nós brasileiros e que é rico em cultura, em gastronomia, Sim. nem se fala, e em muitas maravilhas, num país pequeno, mas que lhe abraça de uma maneira que você quer sempre estar visitando assim que possível, seja para morar, seja para passear, ou qualquer que seja o seu objetivo de viagem. Muito obrigado pela presença de vocês e a você, nosso internauta e telespectador. Este programa foi o oferecimento do Bampará. Você pode curtir, comentar, entrar nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify e suas críticas, seus comentários são sempre bem-vindos para tornar o nosso papo nada furado cada vez melhor. Até logo, tchau, tchau. Realização Roma News. Oferecimento Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará.